Bom dia, pessoal. Bom, para que nós entremos, né, na segunda geração modernista, né, que foi o romance da geração de 1930, eu vou falar um pouquinho sobre o que foi o modernismo no Brasil, tá? Então eu vou dar um resumo aqui da primeira geração, em seguida, tá? Quando eu terminar de dar esse resumo, de falar sobre esse resumo, eu vou falar de fato sobre a segunda geração modernista, ok? É só para recapitular aqui, porque isso aqui é conteúdo que vocês viram no ano passado, acredito eu, né? Então vamos lá. Bom, o modernismo no Brasil, a primeira geração, ela é conhecida como ousadia e inovação, tá? Tem aqui, vocês podem ver uma obra de Tarsila do Amaral, tá? Foi uma das mais importantes artistas do Brasil. Ela tomou a frente do movimento modernista do país, né? A tela Cartão Postal do Brasil, feito em 1928, mostra a cidade do Rio de Janeiro. Aí nela nós vemos o macaco, que é um bicho, né? Vamos lá. Cortou aqui um pouquinho do slide, tá? Bom, o modernismo no Brasil, tá? Bom, o modernismo no Brasil, ele foi um amplo movimento cultural, né? Que repercutiu, tá? Fortemente sobre a cena artística e a sociedade brasileira na primeira metade do século XIX, sobretudo, né, no campo da literatura e das artes plásticas, tá? Então, o movimento no Brasil ele foi desencadeado a partir da assimilação de tendências culturais e artísticas lançadas pelas vanguardas europeias no período que antecedeu a Primeira Guerra Mundial, como o cubismo e o futurismo, tá? Que são movimentos que vocês viram anteriormente, ok? Bom, aí tem aí algumas obras do cubismo, né? Aqui, ó, o futurismo, tá? Algumas obras de Tarsila do Amaral. Bom, aí a República Velha, né? Chegando ao fim. Bom, a República Velha é o nome dado ao período compreendido entre a proclamação da República em 1889, né, e a eclosão da Revolução de 1930. No caso aqui, a República da Espada abrange os governos do Marechais Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, né? Foi durante a República da Espada que foi outorgada a Constituição, que iria nortear as ações institucionais durante a Primeira República. Além disso, o período foi marcado por crises econômicas, como a do encilhamento e por conflitos entre as elites brasileiras, como a Revolução Federalista e a Revolta da Armada, tá? Aí aqui ao lado vocês têm a fotografia de Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, ok? Bom, a crise, né, na República Velha, né, a crise da oligarquias rurais e a crise econômica mundial, atingindo profundamente a produção cafeeira, né? Representaram a agonia da República Velha, a insatisfação com a eleição de Júlio Prestes em 1930, deu à elite os motivos para derrubar os fazendeiros paulistas que estavam no poder, né, através da Revolução de 1930. Era o fim da República Velha e o início da Era Vargas, né, Getúlio Vargas. Bem aqui ao lado, meu lado direito, abaixo do Deodoro da Fonseca e de Floriano Peixoto, está aqui a fotografia de Getúlio Vargas, tá? Bom, a polêmica exposição de Anita Malfatti, tá? Anita Malfatti desagradou os conservadores da sua época ao trazer técnicas das vanguardas europeias para as suas telas. No entanto, agradou aos entusiastas, né, do modernismo brasileiro, sendo destacada como a grande artista da Semana de Arte Moderna, né, em 1922, sendo considerada por Sérgio Millietti
a grande artista da exposição, né, para Monteiro Lobato, que era o maior opositor às vanguardas, né, europeias, Malfatti estava desperdiçando seu talento, entregando-se a estrangeirismos deslumbrados e mistificadores. Malfatti, ela quis mostrar todo o furor do impressionismo em voga na Alemanha, né? Contrariando os conceitos de arte presentes na sociedade paulistana, ainda em desenvolvimento, tá? Aí aqui ao lado tem algumas obras da Anitta e mais o lado direito vem falando um pouquinho sobre a sua biografia, né? Que ela foi uma importante e famosa artista plástica, pintora, desenhista, né, brasileira. Ela nasceu na cidade de São Paulo, em 2 de dezembro de 1889. Em 1910 foi para Berlim estudar na Academia Real, né? E voltou ao Brasil em 1914, quando realizou a sua primeira exposição individual. Ela faleceu em 6 de novembro de 1964, né? Bom, aí vem aqui a Semana de Arte Moderna, né? 3 noites que fizeram história, né? A Semana de Arte Moderna, ela na verdade, ela antecede o modernismo no Brasil, tá? Ela é como se fosse o marco inicial do modernismo no Brasil, ok? Então, a Semana de Arte Moderna ocorreu nos dias 13, 15 e 17 de fevereiro de 1922, quando um grupo de artistas plásticos e intelectuais, reuniu-se no Teatro Municipal de São Paulo para apresentar recitais de música e poesia, palestras e danças, exposições de pintura, escultura e arquitetura. Bom, o grupo foi composto por intelectuais do Rio de Janeiro e São Paulo. Eles propunham, né, uma nova estética, revolucionando todas as formas de expressões artísticas, rompendo com as tradições acadêmicas e as influências da cultura europeia, principalmente a francesa, né, que inspirando-se nas raízes culturais brasileiras com total liberdade de expressão. Então, assim, a partir aqui do modernismo é que você vai ver realmente uma ruptura com os ideais europeus, né? Passa-se a ver uma cultura mais brasileira, tá? Então, bem aqui, vaias, relinchos e miados, espantos do público, né? 13 de fevereiro, segunda-feira, né? Casa cheia, abertura oficial do evento, espalhadas pelo saguão do Teatro Municipal de São Paulo. Várias pinturas e esculturas provocam reações de espanto e repúdio por parte do público, né? O espetáculo tem início com a confusa conferência de Graça Aranha, intitulada A Emoção Estética da Arte Moderna. Tudo transcorreu em certa calma neste dia, né? Dia 15 de fevereiro, né, foi uma quarta-feira, a atração da noite foi a palestra de Menotti del Pitta sobre a arte estética. Menotti apresenta os novos escritores dos novos tempos e surgem vaias e barulhos diversos, miados, latidos, grunhidos, relinchos, que se alternam e confundem com aplausos, quando Ronald de Carvalho lê o poema intitulado Os Sapos, de Manuel Bandeira. O público faz coro, atrapalhando a leitura do texto, né? Então, assim, a Semana de Arte Moderna, na verdade, ela abre, né, para o início de um novo estilo de época, né? Porém, assim, ela não foi tão bem aceita, né, aqui no Brasil. Em 17 de fevereiro, o dia mais tranquilo da semana, apresentações musicais de Vila Lobos, com a participação de vários músicos, né? O público em número reduzido, portava-se com mais respeito, até que Vila Lobos entra de casaca, mas com um pé calçado com um sapato e outro com chinelo. O público interpreta a atitude como futurista e desrespeitosa, e vai ao artista impiedosamente. Mais tarde, o maestro explicaria, né, que não se tratava de modismo, e sim de um calo inflamado. Então, para vocês verem, né, ele entrou de sapato e de chinelo porque ele estava com um cravo no pé.
Então não foi que ele estava querendo apresentar uma nova moda, né, um novo estilo. Foi mais questões de um calo mesmo, né? Bom, aí o projeto literário da primeira geração modernista, né? Aqui tem todo. Eu não vou me aprofundar muito sobre isso, porque na verdade o que nos importa aqui é a segunda geração, né? Aí vem aqui os agentes do discurso, vamos lá. Bom, nessa parte aqui dos agentes do discurso, fala sobre as condições de produção da primeira geração modernista, né? Que eles eram bastante similares aqui, envolveram as vanguardas europeias, né? Embora o Manifesto do Futurismo tenha sido publicado em 1909 em um jornal da Bahia, foi apenas em 1912, né? 3 anos após, né? Após a republicação por Oswald de Andrade, que suas ideias passaram a ser discutidas pelos jovens escritores brasileiros. Essas ideias também circulavam em salões como a Vila Quirial, em que membros da elite paulistana e jovens intelectuais e artistas encontravam-se para discutir os novos rumos da arte. Na Europa, o público recebeu como espanto as primeiras manifestações modernas, né? Como os quadros cubistas, mas logo as pessoas passaram a aceitá-las. Já no Brasil, mesmo com o apoio das elites, as propostas modernistas demoraram a ser acolhidas pelo público em geral, né? Então, um manifesto proposição de novos caminhos estéticos, aí aqui você vai ver algumas obras, né, da Tarsila do Amaral, o Abapuru, né? O Manifesto Pau-Brasil, que apresenta uma posição primitivista, né? Buscando uma poesia ingênua de redescoberta do mundo e do Brasil, tá? Foi o primeiro manifesto lançado, né? Esse Pau-Brasil foi publicado por Oswald de Andrade em 1924. Trazia uma proposta como conciliar a arte popular e a erudita, ver com olhos livres e o uso de uma linguagem popular coloquial, né? Em 1928, Oswald de Andrade lançou o Manifesto Antropófago, valendo-se da antropofagia como uma metáfora do que deveria ser culturalmente assimilado, digerido e superado para que se alcançasse uma verdadeira independência cultural, né? No caso o Brasil, a liberdade de criação deu identidade à produção dos primeiros modernistas, se manifestou na escolha de temas e no aspecto formal literário. Aí vem aqui a obra de Tarsila do Amaral, Abapuru, que é uma clássica pintura do modernismo brasileiro, tá? O nome da obra de origem tupi-guarani, que significa homem que come gente, canibal ou antropófago, tá? Bom, aí fala aqui um pouquinho sobre Oswald de Andrade, Reverência e Crítica, né? Mas vocês podem ver depois, tá? A prosa e a poesia, fala sobre Mário de Andrade, Descoberta do Brasil brasileiro, né? Vem aqui Manuel Bandeira. Esses todos foram autores da primeira geração, tá? Eu não estou me aprofundando, porque na realidade o que importa é a segunda geração que nós vamos já ver, tá bom? Alcântara Machado, vem falando aqui um pouco sobre os autores, tá? Aí vocês podem dar uma lida depois. Eu vou deixar aqui o slide, tá bom? Para vocês darem uma olhada. Até mesmo porque nós vamos entrar na segunda geração. Isso aqui é conteúdo que foi visto no ano passado, tá? Então, por isso eu não estou me aprofundando nele, tá bom? Então, eu vou agora passar para o segundo slide, que é para falar sobre a segunda geração.